Olá, eu sou a Renata Flores e esse é mais um episódio do FGV Law em Movimento. Fato é que os profissionais de advocacia, do presente e, obviamente, do futuro, precisam saber negociar. Eu acho que você concorda comigo, porque as habilidades necessárias para isso, em geral, não são aprendidas nos cursos tradicionais de direito que vinculam a advocacia a uma atuação eminentemente contenciosa. Aí fica a pergunta: como é que então se desenvolve e se aprimora as soft skills ou as human skills, ou seja, as habilidades humanas necessárias para uma advocacia de impacto? Nesse episódio do FGV Law em Movimento, nós vamos conversar com uma especialista nesse tema, advogada e professora do FGV Law, Alessandra Nascimento Silva e Figueiredo Mourão. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Renata. Uma alegria estar aqui contigo. E eu tô tão alegre, Alessandra, sabe por quê? Porque eu fiquei sabendo que você tem mais de 2 décadas empreendendo esse movimento, essa mobilização por essas habilidades humanas em um ambiente em que isso poderia, lá atrás, né, no início dos anos 2000, causar até um certo estranhamento. Então, quando eu soube dos cursos que, enfim, se desdobraram, né, o seu curso se desdobrou em tantas outras disciplinas e eu estou aqui com elas, eu fiquei bastante impactada e eu acho que todos nós que vamos ouvir esse podcast também, todos vocês vão ficar. Porque você foi uma das primeiras vozes em cursos jurídicos de São Paulo e talvez do Brasil, acredito que sim, a apontar as técnicas de negociação como habilidades-chave para uma atuação de impacto na advocacia. Só essa frase já é fundamental para a gente entender o que vamos conversar aqui hoje. O FGV Law, então, teve a sorte, acho que no mínimo eu posso dizer isso, de contar contigo desde o início do programa da pós-graduação e hoje formações em habilidades humanas, soft skills, human skills, são parte fundamental da cultura do programa. Como é que essa história começou? Começou porque eu também tive a sorte da FGV me localizar no mercado quando eu já estava ensinando a disciplina de negociação fora do ambiente jurídico, nos cursos de MBA. E eu fiquei envolvida com esse tema porque eu sou uma advogada praticante. E na minha prática, sabe, Renata, eu notei que faltava um pedaço. Eu era uma profissional manca, faltava um pedacinho. O que faltava? Faltava essa habilidade. Eu negociava muito mal. Eu negociava mal honorários, eu negociava mal com os meus sócios, eu negociava mal meu contrato de honorários, eu negociava mal com o dono do conjunto onde eu tinha o meu pequeno escritório. Então, eu negociava mal o tempo todo. E aí, eu falei, puxa, eu saí da faculdade, mas eu não sou uma profissional completa. Tá faltando isso. E lá atrás, eu também, no meu currículo, eu tive um tempo na Procuradoria do município de São Paulo. E lá na Procuradoria, um dia aparece um professor da FGV, mas da Escola de Economia, para dar um curso de negociação. Renata, a noite se fez dia. Sabe, aquela coisa assim, caíram todas as fichas. Eu falei, cara, é isso que está faltando, é isso que eu não tenho. Mas se aprende isso? E aí eu fui conversar com o professor, ele falou, se aprende sim. E ele fez um curso, fez 2 cursos, eu fiz os 2, li o que eu pude ler, fui atrás desse professor, ele falou, pô, vai lá para os Estados Unidos, vai para Harvard, vai se aprofundar nesse assunto. Eu fui e voltei assim, messiânica. Falei, não, temos que espalhar a palavra. Isso daqui tá faltando isso. Isso no final da década de 90. No final da década de 90. Meu primeiro curso lá em Harvard foi em 99. E aí, eu comecei a bater na porta das faculdades, da minha e de outras. Olha, gente, vamos falar sobre esse curso. Era um não atrás do outro. Mas o bom negociador é resiliente. Você não recebe um não e para quieto, né? Então, eu ia dando uma aulinha aqui, uma outra aulinha ali, sabe? No porão da faculdade, naquela disciplina. Se você não quiser fazer nada, tem ali uma aulinha de negociação. O Instituto dos Advogados de São Paulo me abriu a porta e eu fui nessa toada. E aí a FGV, quando ia lançar o seu curso, eu acho que até por intermédio desse professor que me deu aquela primeira aula, falou, puxa, conversa ali com a Alessandra. E eu fui convidada para essa coisa maravilhosa, que foi começar uma escola
já com essa disciplina desde o day one, desde o primeiro dia, com negociação ali a bordo. Como é que foi a percepção dos alunos da primeira turma? Porque a gente vai fazer um comparativo. Hoje estamos em 2025, só se fala em soft skills. É verdade. Todos os profissionais de diversas áreas, de todas as áreas, precisam, né? Então, haja curso sobre isso. Mas espera aí, a gente no início dos anos 2000, a gente está falando aqui de uma desbravadora. Mas sabe o que foi legal? Como a FGV começou com cursos de pós e depois com graduação, os meus primeiros alunos já eram advogados. Então, eram pessoas que já estavam sentindo ali, ó, na carne, que estava faltando alguma coisa. Essa dificuldade. Então, foi assim, maravilhoso. Eles falaram, nossa, pera um pouquinho, dá para aprender isso? Então, desde a primeira turma, o impacto foi muito bacana. Assim como foi comigo, foi também com as primeiras turmas. E rapidamente se disseminou ali a ideia de que, puxa, olha, tem um curso aqui, um assunto falando de habilidades interpessoais, o curso de negociação. Então, eu tenho a felicidade de dizer que o nosso curso, desde o começo, ele teve uma recepção muito boa, um impacto muito bom, um boca a boca que foi transferindo de turma para turma. E a gente só cresceu. Eu tive a sorte de ter monitores comigo que se encantaram pelo assunto e aí também foram se aprofundar e que hoje são também professores, foram mordidos por aquele mosquitinho do bem, né? Da negociação. Alessandra, vou pegar o teu gancho sobre a pós-graduação para falar da graduação. Porque os cursos de graduação em direito, em geral, eles não preparam a advogada ou advogado para atuar em um ambiente eminentemente negocial. O foco na lide ainda é muito presente, apesar do próprio Código de Processo Civil de 2015 ter evoluído no sentido oposto. Então, queria saber como é que a gente consegue mudar essa chave de atuação da advogada, do advogado, para estratégias negociais. Uma das coisas que eu pergunto na minha primeira aula, e se alguém estiver aqui ouvindo que é ex-aluno meu, sabe que eu faço mesmo essa pergunta, né? Não me deixam mentir. Eu pergunto, vocês já tiveram curso de negociação antes? É uma das perguntas que eu faço logo na abertura do curso. E ainda em 2025, eu recebo a resposta, não tive. O positivo é ex-alunos da casa, alguns que já viram os nossos cursos, mas ainda a grande maioria, para minha surpresa, 20 anos, mais de 20 anos. Te perguntar, né? Eles então não chegam tão... Eu imaginei que 25 anos depois, os seus alunos da primeira turma para hoje, eles chegariam muito mais preparados para essa disciplina. Preparados, munidos de informação, de conhecimento. Não é verdade, então? Não. O que eles veem é mais conscientes da necessidade. Eu acho que aqueles primeiros... Estava lá a disciplina e foram lá fazer. Hoje, quando eu pergunto quais as expectativas, o que eles vieram fazer no curso, eles têm isso tão mais consciente. Essa é uma diferença muito grande em mais de 2 décadas. Sim. Uma consciência que também é trazida pelo mundo da tecnologia, uma certa reflexão de qual é o meu papel, quais são as habilidades, onde que eu, né, me coloco no mercado. Acho que isso também trouxe uma consciência para o alunato atual. Eles têm uma consciência de como negociação é importante. E uma coisa muito engraçada, quando eu falo sobre as expectativas, muitos alunos já chegam para mim e falam assim, olha, eu tô aqui porque eu preciso melhorar minhas habilidades de negociação no trabalho e fora do trabalho. Então já tem a consciência, Renata, de quanto eles negociam na vida. Mas aí eles estão falando do ambiente doméstico. Isso, de casa, de família. Já vem pegar uma carona no curso da FGV até para resolver questões familiares. Eu já tive aluno que me falou que chegou à conclusão de que a melhor coisa era se separar. E eu falei, eu não quero ser responsável também, né? Alessandra. Alessandra, é quase terapêutico esse curso. Eu quero fazer negociação em ambiente jurídico. Você ainda não fez, tá perdendo seu tempo. Porque eu queria também que você compartilhasse, se você pudesse, os ganhos diretos e também eventuais ganhos paralelos. Ó, aqui já temos um eventual ganho paralelo, né? Relacionado a essa incorporação dessa ferramenta de negociação nas atividades jurídicas. Porque me parece, Alessandra, eu queria muito conversar com você sobre isso, que valor gerado para soft skills, human skills, é ainda meio nebuloso. As pessoas ainda não conseguem dar o valor real, ou tangibilizar mesmo. Parece sempre tudo muito abstrato.
Então, o meu alunato mais novo, de gerações mais novas, já tem isso mais consciente na cabeça. Tá. E eu volto a dizer, a questão da tecnologia trouxe um certo medinho, assim, meu Deus, vai acabar, se couber na nossa conversa, é algo que eu falo bastante em sala de aula, porque a questão dos hard skills, da parte do direito, daquela coisa técnica, eu entendo que é onde tem mais espaço para a tecnologia e para a inteligência artificial. Onde não tem espaço é o que fazer com a resposta que é dada pela inteligência artificial. Antes, quando eu comecei a advogar, o cliente vinha com uma consulta. Hoje ele vem com a consulta que ele fez, a pergunta para ele fez para o chat GPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial. Aquela resposta tá certa, mas não resolve o problema. E aí ele vem para mim, como é que eu resolvo o problema? E eu acho que é isso. O solucionador de problema é o profissional do presente e do futuro. E a negociação, ela conversa muito proximamente com isso. O bom negociador é um bom solucionador de problemas, né? Então, a tecnologia pode dar a resposta do direito pura e simples, mas o problema continua lá e precisa ser resolvido. Por um humano. Por um humano que pensa estrategicamente e cria. O nosso grande espaço no mercado é o espaço da criatividade. A ciência da computação ela é baseada em dados pré-existentes, coisas que já estão dadas. Sim. A nossa grande arma como humanos é o que não está dado. Sim. É não olhar no retrovisor, mas olhar para frente, criar algo novo. Com negociação, eu trabalho muito, aguço muito esse lado do cérebro que é o lado da criação. De criar caminhos e soluções que não vão estar em nenhum livro do direito, que não vão estar em nenhuma decisão jurídica, que não vão estar em nenhum podcast, nenhum webcast, em nenhum lugar da internet. Por isso que quando eu dou avaliação para os alunos, eu falo, pode consultar onde você quiser. O que você vai ter que me mostrar é algo que é absolutamente criativo e que tem que ser seu. Esse é o espaço do futuro, esse é o ganho, e você está falando em ganhos paralelos, né? Sim. É um ganho de espaço no mercado e de reputação, né? Se eu olhar o meu exemplo em especial... E longevidade. Longevidade de reputação, eu penso. É uma reputação que você pode trazer tanto institucionalmente, se você, enfim, representa uma empresa, ou como um empreendedor, né? Ou alguém que está alçando um voo solo. Essa reputação institucional, para ser longeva, ela vai depender menos da tecnologia e mais de você. Por aí? E tem mais. Há determinadas questões... Eu, além da vida acadêmica, tenho o escritório que eu digo que é o meu grande laboratório de negociação. Quantas coisas eu pego do escritório para poder levar em sala de aula, porque o nosso aluno é um aluno que já está ali na lead, ele precisa de coisas do mundo real para ele sair da aula e já trabalhar com elas, né? E o que eu vejo? Existe uma profissional advogada, antes de dominar as técnicas de negociação, e outra profissional depois, que me abriu novos campos de atuação. Hoje eu posso trabalhar com um colega até de outro escritório que é especialista num determinado tema jurídico, mas com baixíssima habilidade em negociação. Eu já tive empresa que me contratou para trabalhar com colegas assim, porque eles falaram, Alessandra, eu tenho uma cláusula de arbitragem, eu tenho isso... Mas não dá, eu não tenho tempo, eu preciso que você trabalhe junto com fulano, que é um especialista nesse tema, e resolva esse problema via de negociação. Então, veja, é um campo de trabalho, né? Então, existe uma reputação de negociadora que hoje me abre um monte de trabalho que não teria aberto se eu não tivesse essa reputação. E eu acho que isso que os alunos também veem, para agregar no seu portfólio. Não só, sou especialista em direito imobiliário, em PI ou em direito ambiental. Sim, mas na hora do vamos ver, na hora de conversar com alguém do governo, de conversar com o cliente, de conversar... Como é que está a tua comunicação? Como o é que tá ChatGPT ele não resolve isso. Não. Eu como profissional de comunicação, eu também penso sobre essa construção do discurso, que textual ela até pode ser realizada pelas inteligências artificiais, mas esse discurso aqui, presencial, em que você negocia, em que
precisa ser construído a partir de muito repertório, reputação, como você falou. E eu ia te perguntar, eu já anotei algumas, mas quero ouvir de você, obviamente. As habilidades, as competências demandadas de um profissional, de uma profissional que atua em negociações jurídicas, o ferramental que é mobilizado. Eu escrevi aqui algumas qualidades até aqui, você me disse de resiliência, de um solucionador de problemas, de criatividade, sobretudo das gerações mais jovens. Mas me conta mais. O bom negociador é necessariamente um bom comunicador. E aí ele precisa ser um bom comunicador em várias mídias. Se eu estou no contencioso, a minha mídia é a petição, é o recurso, eu preciso ser muito bom nisso. Se eu estou numa reunião, eu não posso falar que nem uma petição. Um memorando, até brinca em sala de aula, que tem colega que a gente conversa que parece que está falando com um memorando. Não, cara, na hora que você está ali na reunião, não é para você falar e se comunicar como se estivesse escrevendo uma opinião legal. Você conversar com alguém de carne e osso. Agora, uma coisa é uma conversa pessoal, outra coisa é intermediado pela tecnologia, Sim. uma conversa em vídeo. Então, são todas essas ferramentas que o bom negociador precisa dominar. São as mídias diferentes que, no final, levam à mesma coisa que é a comunicação. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito e dá uma atenção muito especial é nesse ponto, porque o pessoal foca muito no que dizer, esquece que o como dizer é que vai ser o não persuasivo, né? Essa que Justamente. é a diferença entre ser persuasivo e não ser persuasivo. Eu, em sala de aula, eu faço alguns exercícios em que as pessoas diferentes recebem as mesmas instruções. E eles voltam, Renata, com resultados completamente diferentes, com as mesmas instruções. Por quê? E eu falo para ele, como é que você lidou com essas informações e como é que você transmitiu essas informações vai fazer toda a diferença do teu resultado ser aqui ou aqui. Tudo isso faz parte de um conjunto de habilidades que o nosso alunato leva para casa e leva para a vida. E depois, eu vou te falar, é tão gostoso encontrar essas pessoas, vida fora, entender. Eu até hoje recebo, se você der uma olhada no meu LinkedIn e ver alguns... Eu não sou não sou de postar muita coisa no LinkedIn, deveria postar até mais do que eu posto, mas de vez em quando vem algumas mensagens de alunos nos comentários das minhas postagens que me emocionam muito, porque eles falam do quanto o curso fez diferença na vida deles, de tomadas de decisão, inclusive do rumo da carreira deles, de para onde eles iam. Então, para mim, como professora... Como é que é aquele comercial? Tem coisas que o dinheiro não conta, para outros vale... Eu não vale outro cartão. Isso, aquele cartão lá que a gente já conhece. É isso, né? É isso. Então, saber que a nossa aula pode tocar a vida desses alunos, como tocou a minha, que pode fazer a carreira deles entrar num outro patamar, numa outra dimensão... Nem aquele cartão de crédito lá. Nem aquele. Eu vou puxar esse seu gancho, porque, Alessandra, há então que se mexer um pouco nesse modelo de ensino ativo que nós temos. Por quê? Se ele está pouco voltado aos problemas práticos e o desenvolvimento dessas habilidades, soft skills, human skills, é fundamental, há alguma engrenagem que precisa ser modificada no ensino de forma geral e eu digo mais, nem somente para o direito. Acho que para muitas outras carreiras que necessitam. Por exemplo, medicina. Eu acho que é talvez por isso que o meu casamento com a FGV tenha sido tão feliz. Porque quando eles vieram lá no início com a ideia do ensino participativo, isso conversava muito Queria que você falasse sobre isso. Na metodologia, né? Do aluno não ser um ser passivo em sala de aula que só recebe informação. Para isso eu pego um livro e dou para ele. Você quer ler sobre negociação? Tá aqui, lê. Se for isso, que valor eu agrego, Alessandra, como professora? Dá um exemplo de algo muito participativo, assim, de um trabalho que você aplique, que você já contou um aí, mas eu queria saber um pouquinho mais. Quando nós colocamos em sala de aula a vivência de uma negociação e a pessoa olha o resultado dela
e discute com os colegas por que o resultado dela foi o que ela fez de diferente. Só essa comparação já gera uma diversidade de respostas. Atualmente eu tenho dado muitas aulas, a disciplina optativa, ela, nesse formato, ela propiciona que numa sala de aula eu tenho alunos com práticas muito diversas. Eu tenho gente do criminal, tenho um tributarista, eu tenho gente do comercial, do trabalhista. Então, olha, essa diversidade de experiências, de preocupações, na hora que eles se juntam para negociar, tudo isso aparece. Então, por exemplo, aquele profissional da área trabalhista, ele tem determinadas habilidades muito interessantes que o outro da área comercial não tem e vice-versa. Na hora que eles sentam para negociar, depois eles olham de onde eles partiram, onde eles chegaram e trocam. Ah, mas eu fiz isso porque na minha experiência isso funciona assim. Aí eu falo, mas aqui não funcionou. Não funcionou. Então essa troca que eles têm, aprender com a experiência que não é só dele. Gente, presencial ainda tem coisas interessantes. E o online também são trocas diferentes, porque hoje eu negocio online e eu negocio presencial. Tanto o curso online vai te dar algumas bagagens, como o presencial também, como o modelo blended que nós temos, que algumas aulas são presenciais e outras são online, porque essa troca que eles fazem, seja online, seja presencial, isso não tem preço também. Mas há aí, nessa tua resposta, essa formação interdisciplinar de lidar com outras áreas é fator potencializador da performance de qualquer advogado negociador. Isso é fato. Quanto mais diverso o ambiente, mas eu acho que isso para tudo na vida, mas estamos aqui nesse recorte, é fundamental para que ele vá. Eu acho que as perspectivas diversas são fundamentais para um repertório rico. Ou, por exemplo, um advogado que é mais experiente com outro mais novinho, né? Eles têm coisas para trocar. Em sala de aula, olha que maravilha. E isso é uma troca super boa. Eu tenho uma pessoa da área pública com uma pessoa que é de empresa. E aí eles sentam para negociar e aquele advogado corporativo que nunca entendeu como é que pensa a cabeça do funcionário público está ali, negociando com um funcionário público. Eu tenho uma aluna do último curso que eu dei, que ela teve uma aula e ela veio com uma pergunta que ela falava, professora, numa outra aula que eu tive, eu não entendi a resposta X. Eu não vou dar spoiler, né? Porque senão atrapalha minhas futuras aulas. Eu não consigo entender essa posição dele. Isso não faz sentido para mim. Aí nós fizemos uma atividade, uma simulação de negociação. Eu virei para ela e falei, entendeu? E ela, agora entendi. Foi na prática. Foi na prática. Foi na hora que ela participou de uma atividade, que ela vivenciou. E aí eu falei, é exatamente o que o teu professor disse. Não tem nada mais. Só que ela participou, ela viveu a situação. Sim. Aí fez sentido. Experienciou e é algo que, enfim… Aí eu quero voltar para a questão da transformação digital, desse contexto de inovação, de transformação digital mesmo impactando nesse cenário. Porque, por exemplo, aí já tem muitas vertentes que a gente falou. Aulas online, as inteligências artificiais. Como é que todo esse novo… ou sempre novo, porque nunca para, né? A tecnologia a cada 5 minutos se renova, ela impacta nesse contexto de negociação? Ela impacta no sentido de que o profissional precisa dominar todas essas ferramentas. Então, essa questão interdisciplinar que você falou é muito enriquecedora e interessante, porque eles também, essas tecnologias, elas vão ser veículos para a minha comunicação. Então, eu vou dar um exemplo. Quem não domina uma plataforma Teams, Zoom, não sabe fazer uma reunião ali, não sabe se portar, não sabe se comunicar por meio de tecnologia, vai ser persuasivo. Essas pessoas precisam navegar pelo mundo da tecnologia. Como? Ele vai ter que se capacitar no uso dessas tecnologias. Porque elas, no final do dia, vão estar presentes e se elas não forem dominadas, elas vão realmente ser um empecilho para você conseguir desenvolver, seja usando plataformas, seja o que for. No fim do dia, o profissional… a gente está falando de tempo, né, Renata? As pessoas que saíram da faculdade comigo não precisavam ter 1/10 das habilidades que hoje a gente precisa ter para sobreviver no mercado. Sem dúvida. Então, o que você falou, todo dia surge um negócio novo
E eu, para continuar vivo no mercado, preciso saber. E como é que isso eu posso usar para melhorar o meu poder de persuasão? Essa é a dica. Como eu faço para melhorar o meu poder de persuasão com essas novas ferramentas que aí estão? Você falou uma coisa, eu lembrei que eu escrevi o meu TCC, eu bati a máquina no meu TCC. Era pelo menos uma eletrônica ou Era uma eletrônica, Com a tinha as esteirinha? duas, tinha as duas na minha casa, mas eu fiz na eletrônica. Como é que o advogado, a advogada pode atuar de forma a prevenir conflito, especialmente em ambiente corporativo privado? Eu te faço essa pergunta porque eu tenho certeza absoluta que muitos profissionais que nos assistem estão agora em ambientes corporativos privados, muitas lideranças para eu mediar. Há uma negociação muito intensa. Sobretudo, eu acho que nas empresas, as corporações agora têm muito mais... A própria tecnologia trouxe muitos outros desafios para esses advogados, essas advogadas, os jovens que estão ali dentro do corporativo. A gente pode deixar dicas, a gente pode deixar orientação, além de fazer o curso. Eu mesma já estou com vontade de fazer o curso, nem advogada eu sou, tá? Recentemente eu li no jornal Valor Econômico sobre os grandes desafios dos novos líderes. Gestão de conflitos estava lá. Sim. É um novo líder, acabou de virar gerente, porque o mundo corporativo é um pedacinho, é um recorte da sociedade. O primeiro ambiente onde a gente precisa aprender a negociar bem é a família. É ali que a gente pratica as nossas primeiras técnicas de negociação. Depois, quando a gente sai para o mercado de trabalho, exatamente com as pessoas com quem a gente trabalha. E se eu vou trabalhar numa empresa, ali dentro. Quantos e quantos alunos vêm para mim e dizem, professora, para mim o problema é a gestão dos meus clientes internos. Os meus externos não são o meu maior problema. Eu falei, mas é por isso que você está aqui. Porque você tem que primeiro aprender a negociar com quem está do seu lado da mesa, para depois negociar com quem está do outro lado da mesa. Porque se aqui não está alinhado, vai dar problema do outro lado da mesa. Isso, mas é certeza. Então, as mesmas ferramentas, os mesmos conceitos, os mesmos fundamentos que pilotam a tua negociação com os externos, pilotam a tua negociação dentro de casa. Eu tenho um aluno que... quando eu pergunto, eu já falei para você, quais são as suas expectativas e tal? Um aluno bastante modesto falou, eu tô aqui, minhas expectativas é virar CEO da empresa onde eu trabalho. Pô, o cara tá focado. Expectativas, mas eu sim, E focado, né? Você acredita que tempos depois ele me liga para falar, eu tô com a situação assim, 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 eu tenho certeza que se eu vencer essa situação, eu vou virar CEO da empresa. Tô querendo me comunicar melhor, ser mais persuasivo. Eu estava no estacionamento, né, saindo do meu carro, atendi, falei com ele. E esse rapaz, tempos depois, me liga, professora, só para você saber, sou o CEO. Então, é uma pessoa que pegou tudo que... focadíssimo, sim, né? focadíssimo. Assim, eu quero pegar ferramentas. E o maior objetivo dele não eram coisas para a porta de fora da empresa. O foco dele era o público interno. É gerar tudo isso que a gente está falando, esses conflitos, essas pessoas, esse ambiente. Essas ferramentas, elas são sensacionais, porque elas te fazem, primeira coisa a ver, é que você tem muita negociação. E aí os alunos começam a ver, tem muita negociação em casa, tem muita negociação na família. O primeiro passo é ganhar consciência de quanta coisa você tem que negociar. Eu estava olhando o quadro de disciplinas, Alessandra, tem uma disciplina, gestão de conflitos, gestão de riscos corporativos. Outras, né, disciplinas parceiras da sua aqui, né, media training, linguagem e persuasão. Agora eu vou um pouco pro setor público, porque eu queria saber se há espaço para a atuação desses profissionais com perfil ali de negociador, de negociadora no setor público, no setor regulatório. Muito. Nossa. Bom, primeiro, eu posso dizer isso... Da sua experiência. Da minha experiência, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que negociar é com o colega. Na área pública, porque você veja, são pessoas que, queiram ou não, têm uma estabilidade e acham que, né? Então, a partir daí, você tem que negociar uma série de coisas para viver bem
com aqueles seus pares. Essa é a primeira negociação. A segunda coisa que vale a pena a gente pensar é que o próprio legislador, ao longo do tempo, vem trazendo leis e mais leis que incentivam a transação com os privados. Leis e mais leis, Sim. né? Eu recordo que, via FGV, eu dei um curso para a AGU, porque nós tínhamos a lei anticorrupção e não saía o acordo de leniência. E eu me lembro que o então diretor da escola, da AGU, falou, Alessandra, que hoje é ministro, ele falou, Alessandra, o meu problema não são os privados, eles vêm aqui, eles querem fazer o acordo de leniência. O meu problema é o seguinte, você pode dar um curso para nós, porque o pessoal saiu da faculdade assim, o bem público é indisponível, não dá para negociar nada. E eu não consigo fazer com que eles entrem nesses acordos possíveis, que a lei está dando a hipótese, né? E o que nós vemos via mesmo o FGV nos últimos, eu diria, nos últimos 4 anos, um aumento significativo de treinamentos para os procuradores, para os advogados públicos, para que eles consigam, porque todos eles entraram, às vezes, na carreira antes dessa legislação que, na verdade, incentivava as transações. Só que eu acho que isso vai ser um subproduto, porque eu acho que o melhor produto são as negociações que eles vão fazer dentro de casa. E, a partir delas, eles também conseguirem negociar melhor com os privados. Então, eu vejo, respondendo a sua pergunta, eu vejo todas as possibilidades do mundo com o uso dessas ferramentas. E hoje, em sala de aula, nós temos os nossos alunos aí da área pública também. Quando você vai me contando toda essa trajetória dessas mais de 2 décadas e sobre a negociação, eu penso que o público interno, é sempre pelo público interno, sempre começa dentro de casa, literalmente. E aí pode ser literalmente dentro do ambiente doméstico, quanto dentro das corporações, do setor público. É ali que se aprende muito. E às vezes são as mais difíceis. Provavelmente são, né? A gente que tem um pouco de experiência, a gente sabe que provavelmente são. Eu vou para uma última pergunta inevitável, que fala de estratégia, né? Quais são as estratégias que você apontaria para quem busca esse desenvolvimento de habilidades humanas, que precisa alinhar isso com essas perspectivas futuras da advocacia? E que, claro, eu acho que a primeira é estar no curso. Cursar as disciplinas, mas que outras estratégias? A partir do momento que você que está nos ouvindo, né, entende que está precisando melhorar as suas habilidades, precisa tomar uma providência com relação a isso. Eu acho que o primeiro passo, então, é a consciência, como aconteceu comigo tanto tempo atrás, está faltando alguma coisa, ainda não sou um profissional completo. A partir daí, se preparar, assim como se preparou para todas as outras questões de hard skills. Eu quero atuar na área do direito do trabalho. Você cai de paraquedas? Não, você estuda direito do trabalho. Você estuda processo de trabalho. Você estagia nessas áreas. Você pratica nessa área para dizer, puxa, eu sou... Mesma coisa na negociação. Puxa, eu quero ser um bom negociador. Eu preciso ser um bom negociador. Eu vou estudar, vou me preparar. Aprender a diagnosticar. Isso eu acho que é uma coisa muito legal da sala de aula. Aprender, sair do curso sabendo fazer diagnóstico. Putz, acabou essa negociação? O que eu fiz bem, o que eu fiz mal? O que eu fiz bem, eu vou colocar de novo. O que eu fiz mal? Cara, na próxima, eu vou tomar cuidado de não fazer. Então, essa habilidade de diagnosticar onde você vai bem e onde você não vai, eu acho que um produto bastante interessante que os nossos alunos levam para casa. Viu? E é um exercício de vida inteira, né, Alessandra? Porque você vai se diagnosticar e diagnosticar essa negociação em que você esteve presente para o resto da vida. Eu faço esse diagnóstico, se não semanalmente, mensalmente. Eu preciso medir alguma coisa, tangibilizar, né, sobre a minha atuação. E quer ver uma aula que o pessoal fica, assim, com o olhar muito impactado? É quando eu pergunto para eles, por que você está aqui, em vez de estar se divertindo, comendo pizza, passeando, indo ao cinema? Por que você está investindo o seu tempo e dinheiro nesse curso? É muito legal. E existe uma resposta mais conhecida para essa pergunta? Claro que elas são diversas, né? São muitas pessoas de diferentes áreas. A resposta é porque eu preciso aprender a negociar. Eu preciso fazer esse investimento para sobreviver realmente no mercado. É uma questão assim, todo santo dia
eu preciso perguntar para mim mesmo o que eu tenho que fazer para continuar sendo valioso no mercado. E aqueles que conseguem perceber que essa é uma habilidade que é valiosa, eles vão fazer esse investimento de tempo. Eles vão trocar momentaneamente a pizza, o cinema, ou estar em casa, o jogo de futebol, por estar ali presente, focado, seja em vídeo ou em, né, na sala de aula presencial, ele vai estar focado. Aquele que tem a consciência disso, muitas vezes são pessoas que na vida já tomaram os tombos, já viram o preço, o que custa não negociar bem. Muitos estão lá porque já vivenciaram situações que, gente, se eu não fizer isso bem, não vai dar certo. Eu penso que é inegável que a palavra-chave desse episódio é negociação e a segunda é consciência. Porque para que você se torne um bom negociador e, consequentemente, você tem que ser um bom comunicador, como a Alessandra nos disse, e aí você desenvolve todas as habilidades, criatividade, resiliência, você se torna um solucionador de problemas, mas antes de tudo, na base, você precisa estar muito consciente que você precisa disso. É isso. E eu queria finalizar com uma mensagem sua aqui para essa câmera, que é a sua câmera, para quem ainda não adentrou o curso, ainda não teve aula com a Alessandra depois de mais de 2 décadas. Gente, sempre dá para melhorar. Sempre dá. Se você é um bom negociador, dá para ser ainda melhor. Se você não é, com certeza tem como ser. Está aqui uma pessoa que não conseguia nem doar rifa, ainda mais vender rifa. Eu era péssima. E hoje, graças a muito foco, muita dedicação, eu posso dizer que eu sou uma referência. E você também pode ser. Vamos nos preparar. Bem-vindo ao mundo da negociação. É isso aí. Muito obrigada por essa aula. Hoje você trouxe aula para cá. Professora Alessandra Nascimento Silva e Figueiredo Mourão, muito obrigada. Eu tenho certeza que todo esse conhecimento compartilhado fez do nosso episódio um grande detonador de novos alunos e de alunos aí que já estiveram com a professora também. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi mais um episódio do FGV Law em Movimento. Te espero no próximo.